Fala pra gente, cara, como é que tá a diferença? Você saiu aqui do Botafogo, você trabalhou. Pô, Pô, fala um conta a pouco de história do você, Vitão acho aí, pô, legal você Vitão do início. contar a tua história, mas quero saber também, meu irmão, chegou na Europa, futebol profissional, o clube da terceira divisão de Portugal, não é? Isso. Então, Caiu ano então passado, conta não pra foi? Tava gente. na segunda, né? Caiu no Tá ano para subir passado, estava já. na segunda. Já tá para subir já, né? Tá bem o Tá time. começando agora, mas o time tá indo bem. Não, eu Tá acho entre que os vai subir, primeiros sim. Eu acho lá. que sobe, sim. Tomara. Contigo lá vai subir, esquece. Aí sim. Mas o Mas conta Pedrão, pra gente, Vitão. Até que você foi jogador. Tem muita gente que não sabe que você foi jogador. Eu enganei algumas pessoas durante um tempo. Tive Mas conta passagem aí. de base por Cruzeiro, América Mineiro, embora eu sou de Minas, mas fui para o Rio muito cedo. Depois voltei para Minas para jogar e comecei no futebol com estágio da UFRJ lá na Portuguesa da Ilha. E é uma constatação que a gente faz depois que vai ganhando experiência, que como a nossa formação para profissionais de futebol ela é mal feita, talvez 90% das pessoas que saem da universidade só tem espaço como preparador físico ou fisiologista. Então, isso já é um déficit da nossa formação de profissionais do futebol. A faculdade não te forma em nada para ser um treinador, por exemplo, um auxiliar, um analista, qualquer coisa. E já sempre foi minha primeira, sempre foi não, né? Passou a ser minha primeira crítica à formação de treinador no Brasil. Já a partir daí, quando eu conheci a realidade de cá, que você tem estágios profissionais desde cedo, desde da licenciatura, dentro de clube, participando de treino, muito mais voltado à área de treinador até. Vitão, Mas rapidinho. depois. Tem um apito. É aí, cara? Não Vê se é sei. algum retorno. Eu não, estou de boa. Foi pênalti, não? Pô, tem um apitinho aqui, ó. Gol do Barcelona. Tá ouvindo ou não? Não. Pô, então deixa. Então segue. Tem uma cigarra aqui na minha janela, eu acho. Deve ser isso mesmo. Não, mas eu te mutei e continuou, pô. Vê se eu vou botar meu mudo, ver se para. Vai. Parou. É aí Então mesmo. vou tirar o fone, vou falar sem fone. Tá, pode ser. Calma aí. Tá escutando? Estamos escutando, mas o apito continua. Caraca, que loucura, mano. Ó. Vai explodir aí, cara. Coitado. Cara, deve ser alguma coisa, né? Ventilador aí em cima da mesa, sei lá. Não, tá de sacanagem, Matheus. Estou em Portugal, ventilador. Pô, cara, é uma... Sei lá, meu irmão. O computador, uma cigarra debaixo do sofá aí. O cara falou que tem uma cigarra na janela dele. Pô, Aí é uma perigo, né? Cigarro aí. Mas vamos lá, tá atrapalhando Vamos lá. muito, Pedro? Não, Tá dá pra ir, aberto, dá mas pra tá ir. É tipo a cigarra mesmo. Caraca. Pô, tipo, Mas vamos lá. mim aqui não dá nem pra ver. Eu não tô vendo também, não. Mas vamos lá. Vamos lá. E aí, depois dessa passagem da Portuguesa, eu entrei como estagiário no Flamengo. E aí, como a minha crítica segue como estagiário de preparação física e de fisiologia, lá dentro comecei a fazer, junto com o Kleber, que estava aí participando, foi o cara um dos que mais me acolheu lá, junto com o Celso, Ricardo, Guilherme, e o Pedrão depois, mas comecei a migrar para essa área da análise, fazer os scouts à mão, uma coisa bem rude ainda, e aí fui me desenvolvendo nessa área da análise. Foi bem interessante, foi bem legal, determinante na minha vida. Eu cheguei ao profissional do Flamengo junto com o Pedro, lá no departamento. Ficamos um ano lá, um ano de conquistas, embora nós não estivéssemos mais na conquista, mas título da Copa do Brasil, com uma participação determinante. E depois saí, fui para o Comitê Olímpico Brasileiro, resolvi vir fazer meu mestrado em Portugal, estava meio puto com o futebol brasileiro, resolvi sair um pouco. Só que aí a gente, como acho que o Matheus falou que futebol é um vício, eu acabei voltando para o Brasil, para o Botafogo. Fui trabalhar de preparador físico no Sub-17, Sub-20, ganhamos esse título nacional no Sub-20. E depois eu fui para a área de análise de novo, virar coordenador, virei treinador no fim de tudo, de Sub-13. E decidi que era hora de vir terminar o meu mestrado aqui em Portugal, porque minha matrícula ia caducar.
E aí tive que puxar até um outro mestrado também. Fiz o primeiro em alto rendimento, fiz esse agora em treino de jovens. Não adiantou muito, que eu vim com a ideia de vir para cá para terminar, mas recebi outra proposta de trabalho, não consegui terminar de novo. Então, eu tenho praticamente não, tenho É o duas velho pós. golpe, amigo, é o velho golpe. Pois é, exato. Tem duas pós, mas não terminei o mestrado, está para apresentar, para ser defendido. E desde então estou aqui na Oliveirense, o Cadu, que trabalhava no Flamengo, me convidou, e estou como adjunto. Que foi até uma coisa engraçada, que a equipe técnica é formada por um treinador e mais 3 adjuntos. E na hora, assim, foi unânime eles falarem quem que vai ficar responsável pela parte física, que ninguém queria, na verdade, responsável pela parte do controle de carga de treino, parte mais física, uma proximidade com o departamento médico. E aí calhou de ficar para mim, até porque o profissional brasileiro é bem reconhecido aqui nessa área da fisiologia, e muito reconhecimento. Então, pode falar, você tem formação no Brasil, a gente sabe que a formação no Brasil é mais próxima dessa área da fisiologia. Se importa em ficar contigo? Eu falei, pô, de maneira alguma, porque tenho muita liberdade nos treinamentos, de aplicar treino, de discutir treino. Eles aqui não enxergam o preparador físico, digamos, o adjunto responsável por essa área, como um cara destacado, que só vai cuidar dessa área. Aí no Brasil eu cheguei a sofrer em alguns lugares com relação a isso, de que você é preparador físico e quer falar muito sobre tática. Porra, eu sou preparador físico de futebol, tem que falar sobre tática, tem que entender de tática. Então aqui não há isso, é muito mais integrado. Eles sabem que o cara que cuida da parte física tem que entender do jogo, tem que entender da ideia de jogo. Então tem sido uma experiência bem legal, cara. Bem interessante. O time mudou praticamente 90% do time que caiu no ano passado para esse ano. Então mudou a equipe técnica toda. Então é praticamente um recomeço e tem sido bem legal. A liga em si é o primeiro ano que a Federação Portuguesa está gerenciando a liga, né, o campeonato da terceira divisão. Antigamente ele pertencia às associações que faziam um campeonato, que era o Campeonato de Portugal. E esse é o primeiro ano que a Federação Portuguesa assume de vez o campeonato. Então tem sido bem legal, uma competição extremamente organizada.